dia mais, eu me convenço que Deus tem algo tremendo para as nossas vidas. Eu sei que Deus tem algo poderoso para a tua vida. E quando eu estava estudando esse texto hoje, eu me deparei com uma pergunta dentro dele. Aliás, não é uma pergunta, é uma afirmação. O Senhor pega e Ele chama a nossa atenção. Ele faz uma separação. No próprio versículo ele diz assim: se quiseres, comereis. Aliás, se quiseres e ouvirdes, comereis o bem ou o melhor. Se eu perguntasse assim para você, quem quer realmente pegar o melhor que tem de Deus na terra, o que você faria? O que você diria para mim? Eu quero. Eu quero. Todos querem, valeu, a Márcia e o Michel. E o resto? Amém. Sabe, nós estamos preparados para viver as coisas boas, não estamos? Se você não está, eu estou. Você está preparado para viver as coisas boas? Eu estou. Não estou preparado, às vezes, para viver aquilo que é ruim, que vem confrontar na nossa vida. Mas as coisas boas nós estamos preparados. Mas quando Jesus entra na nossa vida, Ele entra para nos preparar para viver as dificuldades, os problemas, as tristezas que nós vamos ter. E nós vamos ter muitas nessa caminhada. Comer o melhor dessa terra é uma questão de opção e fé. Às vezes nós falamos assim: eu quero Jesus, eu quero viver com Jesus, eu quero servir ao Senhor. Mas Jesus, Ele falou na palavra dele que aquele que quisesse seguir após Ele, negue-se a si mesmo. Ou seja, você já não existe mais. Nós tomamos uma atitude. Nós tomamos uma atitude de renúncia. E negar a nós mesmos é muito difícil. Mas Deus tem o melhor para você. Ele preparou o melhor para você. Quando os discípulos questionaram a Jesus a respeito do que eles tinham largado, do que eles tinham deixado para trás para seguir Ele, ele foi bem claro. Ele não titubeou, ele não perdeu tempo. Ele disse assim: olha, não se preocupe, ainda nessa vida vocês terão 100 vezes mais. Pai, mãe, irmãos, irmãs, fazenda. Nós somos ricos e não sabemos. Nós somos fartos e não sabemos. Nós temos de tudo. Hoje nós temos um Deus que resolve todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, que está intercedendo por nós, está lutando por nós, está trabalhando em nosso favor. Só que nós não queremos a parte de ter que fazer algo para receber. Nós não queremos ter que lutar por aquilo que nós temos direito. Não se preocupe se eu parar para tomar água, que minha voz vai falhando. Querido, talvez você não esteja vivendo o teu melhor. Talvez você esteja com dificuldade em casa, esteja com dificuldade no trabalho, esteja com dificuldade na vida social, na vida secular. Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei: o texto ele se divide, e a primeira parte é: se quiseres. Ou seja, eu quero viver e desfrutar do melhor que Deus tem. Eu quero, porque eu sei que quando Jesus morreu, foi para que eu não vivesse subjugado na condenação, para que eu não vivesse preso, para que eu não fosse oprimido, para que eu não fosse acusado injustamente. Glória a Deus. Quando Jesus morreu naquela cruz, o que eu devia ficou lá. O que eu devia ficou lá. Isso vai depois daqui. Sabe? Às vezes nós pensamos que servir a Jesus é só vir para a igreja e ir para casa. E na quarta-feira no Tadel, eu tenho falado que não é só isso. Não é só eu vir para a igreja e voltar para casa. Servir
ter a Jesus, ter a vida transformada, viver diferente, ser diferente, exige compromisso, exige renúncia da minha parte. Eu quero, se quiser dizer eu quero, mas existe sacrifício da minha parte. Eu tenho que renunciar a algo para ter algo de Deus. Eu tenho que largar algo na minha vida, porque o santo e o profano, eles não vivem juntos. Deus tem o melhor desta terra para mim. Deus tem o melhor dessa terra para o Valdir. Deus tem o melhor dessa terra para o Ivanor. O que você pode dizer para você? Deus tem o melhor dessa terra para nós. E os outros? Fale, abre a boca e comece a declarar que Deus tem o melhor para você. Comece a declarar que Deus, Ele abriu as portas do céu para te abençoar. Você não foi criado em vão, você não está aqui por acaso, você não foi chamado para servir ao Senhor, para ser como você era no mundo. Você não foi chamado para vir para a igreja, para viver a mesma coisa que você vivia lá no mundo. Você está aqui porque você quer algo na tua vida, você quer mudança nela, você quer transformação, você quer ter paz no teu coração, você quer sair de cabeça erguida e voltar para casa de cabeça erguida. É Jesus. Você quer servir ao Senhor, mas você quer ter a certeza que Deus está na tua causa, Deus está na tua vida, Deus está nos teus projetos, Deus está abrindo porta para você. Mateus 6,33, a palavra do Senhor fala: primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e depois as outras coisas elas seriam acrescentadas. Deus tem outras coisas para você, querido. E quando a palavra fala outras coisas, Deus tem prosperidade para a tua vida. Deus tem alegria. Deus tem um bom casamento para você. Deus tem frutos de justiça para você. Deus tem libertação para a tua vida, querido. Se você está oprimido, eu quero dizer assim nessa noite hoje, você não vai ser daqui oprimido. Porque o demônio que te oprime, ele vai ter que sair da tua vida. A força do mal que você opera, ela tem que sair. Deixa ela aqui no altar de Jesus. E não se preocupa que para ele não é pesado, ele cura, ele transforma, ele liberta. Coma o melhor dessa terra, e o melhor dessa terra é estar com Jesus, é viver com Jesus e viver para Jesus. Contentar-se em comer o pior é uma questão de cultura, miséria, princípios. Sabe, muitas vezes nós recebemos só um pouquinho, e lá dentro da nossa casa tem falta de tudo. Vai olhar no guarda-louça ou o armário lá farta. Vai olhar o guarda-roupa, farta também. Olha a sala farta, olha a cozinha farta, olha a sala de jantar farta, olha a lavanderia farta. Às vezes nós vivemos como se nós não tivéssemos Deus na nossa vida. Nós vivemos como se o Senhor não fosse poderoso para mudar a nossa história. Nós vivemos como se a nossa vida ela fosse tão pequena, tão sem importância, que Deus não vai se importar comigo. Eu estou tão pequeno, Deus não vai se incomodar. Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus se incomoda sim. Ele se incomoda quando você está passando por dificuldade. Ele se incomoda quando você está sendo atribulado. Ele se incomoda quando você está sendo perseguido. Ele se incomoda quando você tem problema dentro da tua casa. Ele se incomoda quando há brigas lá dentro da tua casa. Ele se incomoda quando você está lá dominado pelo inimigo muitas vezes. Porque Ele é Deus de vitória, Ele não é Deus de derrota. Aleluia. Essas coisas não fazem parte da nossa vida. O meu Deus, o Deus que eu sirvo, Ele fala que é primeiro buscar a Ele, depois Ele acrescenta o que é necessário na tua vida e na minha vida. O Senhor há de acrescentar aquilo que é necessário para transformar. Glória a Deus. Glória a Deus, santo é o teu nome. Eu sempre digo uma
palavra bem simples, mas muito eficaz. Eu não tenho. Mas você deveria saber, porque você está buscando no Senhor. Eu não tenho, mas Jesus tem. Eu não posso mais, Jesus pode. Eu não sei mais, Jesus sabe. Aprende isso. Se eu não tenho e Ele tem, e eu sou filho dele, Ele é meu pai, Ele está cuidando de mim, então Ele vai me dar o que é necessário. Eu não posso, pastor, eu não consigo, não tenho, eu não consigo. Com o meu Senhor, todas as coisas são possíveis àqueles que crêem. Eu posso todas as coisas, pois Jesus me libertou para isso. Nós vivemos como se nós não tivéssemos direito a experimentar as coisas que Deus tem para nós. Deus tem bênção para você, para a tua família. Deus tem bênção para o teu futuro. Consiga contemplar no teu futuro e ver o teu futuro sendo transformado. Consiga contemplar no teu futuro e ver a tua história sendo transformada. Contemple o teu futuro e ver a tua igreja sendo transformada, a tua família sendo transformada, a tua vida sendo transformada. Olhe Deus operando na tua vida, olhe Deus agindo na tua vida. Se quiseres, quem quer ter uma vida abençoada com Deus? Quem quer pagar o preço para receber aquilo que Deus tem para ele? O preço é alto, mas paga a pena. Não ficamos na mão. Jamais vamos ser desamparados. Quando o inimigo ele vem, nós temos a solução, nós temos o escape. Quando o inimigo vem, nós temos aonde recorrer, nós temos a força necessária. Jesus é mais do que nós podemos imaginar. Nós não usamos. Marcos capítulo 16, a palavra do Senhor ela fala assim. Deixa eu achar lá. Vamos ler. Marcos 16, a partir do verso 15. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será, mas quem não crer será. E esses sinais seguirão em meu nome, expulsarão demônios. No verso 17, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os... Eu creio no mover sobrenatural de Deus, na provisão de Deus em todas as áreas da nossa vida. Eu creio num Deus que ainda cura, ainda liberta, ainda opera milagre. Eu creio num Deus que faz proeza. Eu creio num Deus que restaura casamento. Aleluia. Eu creio num Deus que restaura drogado. Eu creio num Deus que traz as coisas que não existem como se elas já existissem e elas passam a existir. Eu creio num Deus que transforma a vida, porque a minha era sem forma e vazia. Não que hoje eu sou cheio de graça, né? Mas eu tinha uma vida sem forma e vazia. E Deus vai transformando passo a passo. Aleluia. Você pode estar como está, mas o teu dia de amanhã é você que escolhe. O teu futuro é você que escolhe. O que você vai ser amanhã é o que você escolhe ser hoje. Escolha Jesus hoje. E o dia de amanhã a tua história não será a mesma. Escolha ser diferente. Alguns princípios que nós precisamos observar. Se eu perguntar assim para você, quem é obediente aqui? Quem é obediente ao Senhor aqui? Estava se resmungando tanto, mas não falaram nada. Ele se esforça, né, pastor? Ele se esforça. Foi um murmúrio total.
tal. Começou lá atrás, veio assim, depois foi pra cá, depois foi pra lá atrás de novo. Né? Vão levando e trazendo, mas não falou nada. Eu quero saber se você é fiel. Oi? Você é fiel, irmão? Um dos princípios de você receber o que está prometido para você é a fidelidade. Ser fiel, diz a palavra do Senhor, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Ser fiel e desfrutará daquilo que o Senhor tem de melhor, e comereis o melhor dessa terra. Agora eu pergunto a você, você é fiel? Oi? Sou fiel, mas não consegue seguir adiante. Você é mais ou menos? Não. Um pouco sim, um pouco não? Entendi. Tem um fiel aqui dentro dessa igreja hoje, pelo menos? Jesus é o fiel. Oh, glória. Amém. Aleluia. Jesus conhece seu coração. Jesus conhece seu coração. Né? Mas nós temos que buscar a fidelidade, porque em cima da fidelidade há promessas de Deus. Em cima da fidelidade há fartura. Em cima da fidelidade há bonança da parte do Senhor. Em cima da fidelidade há paz. Em cima da fidelidade há prosperidade. Nós podemos não ser como o murmúrio foi total hoje à noite aqui, e eu vou entrar junto. Podemos não ser fiel, mas o Senhor não é infiel para conosco. Amém. Nós é que somos infiel para com Ele, mas Ele não é infiel. Aquilo que Ele prometeu na tua vida, Ele vai cumprir. Aquilo que Ele liberou sobre a tua vida, Ele vai te abençoar, Ele vai conceder. Se Deus tem ministério na tua vida, Ele vai conceder. Basta você abraçar. Se Deus tem prosperidade material, você vai alcançar. Deus não te desampara. Glória a Deus. Tem muitas pessoas que elas pensam assim: será que eu vou morrer e as coisas não vão acontecer na minha vida? Não, irmão, você não vai morrer. Você só morre quando for puxado, né? Só morre quando o Senhor permitir. Porque a bênção do Senhor é sacudida, né? É transbordante. Deus tem bênção que não tem limite, mas nós precisamos cumprir a primeira parte. Se quiseres, e dentro do se quiseres está: se fores fiel, se buscares ao Senhor, se orares, se jejuares. Dentro do ser fiel tem muitas palavras que nós precisamos observar. Deus tem paz para você, e talvez isso seja algo que nós não temos, a maioria de nós, e nós precisamos ter paz no nosso coração. Quero perguntar para você, quem tem paz realmente? Quantas pessoas estão aqui dentro da igreja, mas a maior parte do tempo está oprimida? Levanta a mão para eu ver. Como eu costumo dizer, quem levantou a mão não se preocupe, porque os outros que não levantaram estão pior que nós. Hã? Perdeu a bênção, irmão? Perdeu a bênção? Se você não tem paz, Jesus quer te dar. Se você não tem hoje, você pode alcançar. Você pode sair dessa igreja aqui hoje com a tua história mudada. Pastor, eu não tenho, mas eu quero ter. Tome uma decisão, porque o versículo diz assim, ó: se quiseres, e você tem que querer. Eu quero, eu decido, eu mudo a minha história, eu vou adiante. A minha história não será mais a mesma. Eu tomo posse daquilo que Deus tem prometido. Nós não estamos aqui para viver simplesmente uma vida normal.
na média. A vida na média está lá fora. A vida na média o mundo vive. Nós estamos aqui para viver acima da média. Nós não estamos dentro da igreja para viver uma vida abaixo da média. E se eu falar na média, quando você passou no colégio e a média era 5, quanto é que você queria tirar? Queria 10. Hã? Queria 10, né? A média era 5, quanto você queria tirar? 5? Hã? 10? Quanto você queria tirar? Eu queria 10, ué. Vamos. A média é 5. Mas qual é a nota que é para ser alcançada? 10. Se nós tiramos 5, significa que nós deixamos algo para trás. Nós perdemos algo. Deus tem 10 para você. Ele não tem 5, ele não tem 9, ele não tem 9,5. Ele tem 10 para a tua vida. Ah, pastor, e por que eu não tirei? Porque você não se esforçou. No reino de Deus não é diferente. O teu 10 está lá. O teu 10 está lá preparado, querido. Você pode tirar o teu 10. A tua história pode ser diferente. Jesus, ele morreu para que você tenha 10 na tua carteira, tenha 10 na tua vida. E não 9,5. Pastor, mas eu estou com 2. O que eu posso fazer? Orar por você para ver se vocês tiram 3 pelo menos, né? Vai se aproximando do 10, porque 3 é melhor do que 2, é claro, né? Jesus, ele não tem coisas pela metade, meio inteiro. Ele tem bênção. E a bênção, ela não é quando se enche um saco de feijão, você derrama ele, encheu. Não, o Senhor, ele vai lá, ele pega pelas pontas do saco e ele sacode. Ele sacode e o feijão, ele vai se ajuntando, ou qualquer grão, ele vai se ajuntando, ele vai se conformando no lugar e o saco vai baixando. Aí cabe mais 5 quilos, 10 quilos lá dentro daquele saco de 60 quilos. Às vezes até mais, depende da chacoalhada. E daí a palavra do Senhor fala que o saco não é fechado, porque ele é transbordante. Então, ou seja, Deus tem tanta bênção que chega a transbordar. Além dele sacudir para caber mais, ele coloca até derramar. Aleluia! Então você acha que Deus ainda tem 9,5 para você? É 10. Lute por aquilo que está proposto para você. Lute por aquilo que Deus planejou. Deus tem transformação, Deus tem vida para nós, né? Obedecer a Deus é ter direito. Obedecer a Deus é desfrutar do que Deus preparou. Obedecer a Deus é transformar a vida, é ter vida regalada, conforme fala a palavra. Quem obedece a Ele? Quem obedece a Deus? Você tem certeza, irmão? Vamos para o mandamento? Nem vamos para os 10 mandamentos, vamos para os 2 mandamentos de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos mais alto. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse mais ainda sobre isso. Ele disse assim: olha, se vocês só amar aqueles que amam vocês, vocês não têm diferença nenhuma. Não tem nada, vocês são piores que os outros. A vossa justiça tem que exceder a dos ímpios. Você tem que amar os inimigos de vocês, orar pelos inimigos de vocês. Quantas pessoas tem que você não gosta? Alguém aqui falou assim: ixi. Mas Jesus não deu essa ordem de nós nos preocuparmos com as pessoas que nós não gostamos. Não, nós temos que amar elas. Ela vai te bater, ela vai falar mal de você, ela vai te criticar, ela vai roubar você. Você tem que dizer assim: eu te amo.
Uma igreja só cresce se as pessoas realmente se amarem. Você só está convidando pessoas para vir para essa igreja porque você sabe que elas vão ser amadas aqui dentro. Ou o pastor está falando coisa fora do princípio? Você só está convidando pessoas para vir para cá porque você sabe que quando elas vierem para cá, elas vão ser amadas, elas vão ser cuidadas. A gente vai fazer de tudo para atender a necessidade delas. Lógico, se não se esforçar, né? Aí o pastor não pode fazer muita coisa. Mas enquanto essas pessoas quiserem realmente mudar de vida, nós vamos estar ali, junto, lutando com ela, pelejando, orando, aconselhando. Se faltar alguma coisa, nós vamos nos mexer para providenciar o que é necessário. Mas precisa querer andar com Jesus, precisa querer mudar, precisa amar os irmãos, precisa se preocupar com as pessoas. Porque Jesus morreu, Ele morreu pelo bandido, Ele morreu pelo estuprador de criança, Ele morreu pelo assassino de criança, Ele morreu pelo maior assassino da história, por Hitler. Ele só não quis, mas que ele morreu por ele, ele morreu. Ele não se importou qual era a condição, se ele estava bem, se ele não estava, se ele era certo ou não era. Ele morreu porque cada pessoa no planeta Terra foi criada por Jesus. E como eu falei no estudo do batismo, Deus nos criou e Deus nos colocou no mundo e Deus nos deu ordem para viver todas as coisas. Só deu um não, só um. O resto era tudo, podia aproveitar de tudo. E o diabo usou somente aquela sementinha. Ele distorceu, e aí nós, como ser humano, fomos lá e abocanhamos a maçã, mordemos ela. Ou fizemos como Moisés, fomos lá e pegamos um cajado e metemos um cajado na rocha, agredimos a rocha. Nós somos tão culpados quanto Adão e Eva. Pastor, foi Eva que pecou? Foi, mas também foi Adão. Se eu estivesse lá no lugar dele, se você estivesse lá no lugar dela, ou você no lugar dele, eu e você faríamos a mesma coisa. Às vezes nós olhamos para quem que Eva pecou, para quem que Adão pecou, eu não precisava sofrer. Você nem saberia se você existiria ou não. Nós temos a natureza pecaminosa. Jesus veio para resgatar, para transformar essa natureza, para mudar. Jesus veio para nós ter vida e vida com abundância. Ele veio transformar a tua vida. Ele veio dar vida abundante para você. Ele veio mudar teu futuro, que hoje e passado não pode mudar, mas o futuro pode. Ele veio restaurar teu casamento. Ele veio restaurar teus filhos, querido. Ele veio mudar a tua história. Eu queria que você curvasse a tua cabeça onde você está. Eu queria que você pensasse. Sobre tudo que você tem vivido. Com tantas pessoas hoje aqui, tantas pessoas cansadas do que tem vivido e querendo tanto uma mudança. Estou falando com você, querido. Jesus se importa com você. Jesus se importa com a tua história. Ele quer entrar na tua vida
coração. Talvez você nunca tomou essa decisão de: Senhor, eu quero Jesus na minha vida. Eu quero Jesus na minha vida. Se Ele existe, hoje eu quero Ele na minha vida. Se você está pensando assim, e você já está cansado, você nunca aceitou, nunca tomou uma decisão, nunca falou nada, nunca levantou a mão para vir à frente, para alguém orar com você e fazer confissão, mas quer mudar. Tem alguém aqui hoje que quer mudar e quer entregar sua vida para Jesus? Se tem, eu gostaria que você levantasse uma das mãos. Tem alguém? Glória a Deus, aleluia. 1, 2, 3, 4, 5. Você pode baixar a mão. Mais alguém? Pastor, como eu queria que a minha vida mudasse. Meu irmão, Jesus pode mudar a tua vida. Jesus pode mudar você. Dá uma chance para Ele. Você já deu chance para tantas coisas. Você já viveu tantas coisas na tua vida. Dá uma chance para Jesus. Além dessas que levantaram a mão, tem mais alguém que realmente quer mudar? Tem mais alguém? Levanta a mão que eu quero ver. Glória a Deus. Quero falar com você agora. Você já conhece Ele, mas quer dar um passo de fé.